Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso, para que no final você tenha um comentário bíblico em todo o Novo Testamento. O objetivo é que você possa estudar a Bíblia sistematicamente. Você pode começar em Mateus, depois o Evangelho de Marcos, Lucas, João, depois o livro de Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, depois 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas e o Apocalipse, os 27 livros do Novo Testamento. Estudando assim sistematicamente, você aprende como que o Novo Testamento está composto, pode ser de grande bênção. Nós já gravamos mais de 150 vídeos para você, então falta uns 100 e poucos vídeos, 110 vídeos para concluir o Novo Testamento, mais comentários em cada livro, não é? No final você terá mais de 300 vídeos para você acessar, para você estudar com calma, na tranquilidade de sua casa, seguindo totalmente o estudo bíblico sistematicamente. Você também pode utilizar esses programas, por exemplo, se você está lendo Apocalipse 17, o mistério da besta, e quiser saber mais, vai lá e vê o comentário que nós fazemos em Apocalipse 17. Muito bem, nós vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 10, não é? Onde Paulo defende a sua autoridade apostólica. 1 Coríntios, Paulo trata dos problemas da igreja. Paulo trata o problema da divisão que havia, um grupo gostava de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, que é Pedro, outro que dizia que era de Cristo, que não queria submeter a autoridade humana nenhuma. Tinha um problema de imoralidade, tinha um problema de litígio, irmão levar irmão na corte, tinha o problema da prostituição, tinha o problema de casamento, tinha o problema da carne sacrificada ao ídolo, tinha o problema da autoridade da mulher sobre o marido, tinha o problema do mau uso dos dons espirituais, problema da Santa Ceia, faltava ordem no culto, não tinha amor, tinha problema com a ressurreição. Tudo isso Paulo trata na primeira carta aos Coríntios. Na segunda carta, Paulo defende o seu ministério apostólico. Paulo fala o que é o ministério, diz que nós somos uma carta, não precisamos de carta de recomendações, eles mesmos, os coríntios, era a carta de Paulo. Paulo trata da contribuição para os povos de Jerusalém. Agora o capítulo 10, 11, 12 e 13, a coisa vai ficar mais ainda pessoal, e Paulo vai falar e defender a sua autoridade apostólica agora no final dessa carta. Nós vamos ver que a carta vai tomar um tom ainda mais forte na defesa para essa minoria que estava com dificuldade de aceitar a autoridade do apóstolo. Muito bem, 1 Coríntios, capítulo de número 10, diz: além disso, eu, Paulo. Paulo cita duas vezes o seu nome pessoal. Primeira, ele cita no primeiro capítulo, verso 1, que é comum em toda a carta de Paulo. Mas agora, algo que não é comum, ele repetiu o nome dele. Ele diz: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Essa era outra coisa que os opositores de Paulo criticavam. Dizia que na sua presença ele era fraco, ele era humilde. Parece que Paulo era um homem de pequena estatura, não é? Nós sabemos disso quando desceram ele por um cesto em Damasco. Não era um homem muito pesado, de pequena estatura, e tinha uma forma até humilde de se apresentar na igreja. Então ele diz: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão
Ele pede pela mansidão e benignidade de Cristo. Que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Paulo diz, quando eu estou preso, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Era isso que criticava. Suas cartas é forte, mas sua presença é fraca. Rogo, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança de ousadia. Paulo preferia, quando presente, mostrar o amor, a humildade, a ternura que ele tinha, a ternura que ele expressa também nessa carta, e ser mais ousado, mais duro através de suas cartas. Assim eles podiam ler e meditar. Não é? Rogo, pois, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam como se nós andássemos segundo a carne. Interessante, os que julgavam Paulo, julgavam segundo a carne. Mas Paulo não andava segundo a carne. Paulo era dirigido pelo Espírito. Paulo só fazia aquilo que Cristo lhe dizia. Era um homem totalmente dirigido pelo Espírito, não é? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele diz, mesmo que nós, quando estamos andando nesse mundo, na carne, nesse corpo, a nossa milícia, a nossa batalha não é na carne. Paulo não lutava na carne, Paulo usava as armas do Espírito. Por isso que ele ensina também na carta aos Efésios a tomar a armadura de Deus. Usar a armadura de Deus. Isso é uma lição para todo ministro. Nós não ganhamos nenhuma batalha com as nossas armas carnais, com os nossos argumentos, com as nossas palavras, mas nós ganhamos a batalha orando, nós ganhamos a batalha jejuando, nós ganhamos a batalha em vigílias, como Paulo diz, que o ministério seja a recomendação que ele dá, que nós sejamos exemplo nessas coisas. Então é assim que se ganha as batalhas. Verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então a nossa batalha, as armas que nós usamos não são carnais, não são argumentos, não são palavras lisonjeiras, não são essas coisas humanas, não é? Que as pessoas fazem. Às vezes nós podemos até, e muitos líderes podem comprar livros sobre liderança, não é? Liderança humana. Mas aqui a liderança é divina, a direção de Deus na nossa vida não são aqueles argumentos carnais ou lisonjeiros de palavra ou de elogio. O cristão luta, né, com as armas de Deus, diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As fortalezas humanas, as pessoas que estão cercadas nas suas fortalezas, né? Paulo está lembrando aquelas cidades que eram muradas, que eram verdadeiras fortalezas, e às vezes o incrédulo está numa verdadeira fortaleza contra o evangelho. E por isso que as armas da nossa milícia não podem ser carnais, elas têm que ser poderosas em Deus. Nós pregamos e anunciamos o evangelho, tem que ser no poder, na graça do Espírito Santo, tem que ser com as armas de Deus, não com as nossas, não é? Destruindo os conselhos. Para destruir os conselhos humanos é preciso a sabedoria de Deus e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As pessoas vão usar argumentos de altivez, de orgulho, de tentar desacreditar a palavra de Deus, se levantando contra o conhecimento de Deus. Mas as armas que nós vamos usar para destruir todo conselho e toda altivez devem serem armas espirituais, poderosas em Deus, que vai se levantar com todo conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Às vezes você pode pensar de uma forma, mas esse entendimento que você tem, esse pensamento que você tem que ser levado à obediência a Cristo. Tem que ser levado à obediência àquilo que Cristo manda. Não é? Se alguém nos ofende, não é? A nossa tendência é querer se vingar dessa pessoa. Essa arma é a arma carnal.
mas a arma de Cristo é perdoar. Se alguém nos aborrece, nos odeia, nossa arma carnal é não estar com ele, evitá-lo, mas a arma de Cristo nos ensina a amar, a orar pelos que nos perseguem, a bendizer os que nos maldizem. Essas são as armas de Cristo, e nós temos que levar cativo todo o nosso entendimento, tudo aquilo que nós pensamos, que sabemos, devemos levar cativo a obediência de Cristo. Temos que obedecer a Cristo, nos submeter a Cristo e orar até para que Cristo revele sua vontade a nós, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, através da obediência à palavra de Deus, através da nossa obediência a Cristo, é dessa forma que nós vingamos toda desobediência, levando cativo o nosso entendimento, pensamento a Cristo, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verso 7. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Não é? Então, alguns se julgavam que eram de Cristo, estavam condenando o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo disse: olhai para as coisas segundo a aparência. É uma pergunta. Vocês estão julgando por causa da minha aparência, porque eu sou um homem de pequena estatura? É por isso que vocês estão julgando? Olhar as coisas segundo a aparência? Se alguém confia que de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo. Assim como ele é de Cristo, nós de Cristo somos. Olha que coisa interessante, a gente acha que só nós somos de Cristo, os outros não são. Pense, não julgue as pessoas segundo a aparência. Peça para Deus se revelar. É muito fácil a gente julgar a pessoa de acordo com a aparência, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, não é? Olhando a roupa que ele veste, a roupa que ela veste, e julgamos as pessoas dessa forma, mas o nosso julgamento não deve ser dessa forma, deve ser de acordo com... Aliás, nós nem devemos julgar, não é? Mas nosso entendimento deve ser aquilo que Cristo nos revela. E se você pensa que é de Cristo, pense outra vez, porque o outro também é de Cristo, não é? Porque ainda que eu me glorie, mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Quando Deus nos dá o poder, não dá para a gente destruir as pessoas. Deus dá o poder, dá a sua graça, dá os seus dons para a edificação. Paulo sempre falava da edificação, sempre a igreja sendo edificada, sempre olhando o outro, sempre cuidando do outro, porque ainda que eu me glorie, mas alguma coisa do nosso poder, que o poder não era dele, mas do Senhor, o qual o Senhor nos deu para edificação. Poder, quando Cristo dá poder a um crente, não é para a sua glória própria, mas é para a edificação da igreja, e não para a vossa destruição. Não me envergonharei, Paulo disse, não me envergonharei, para que não pareça como se eu quisera intimidar-vos por cartas, não é? Paulo usava realmente de ousadia nas suas cartas, mas não queria intimidar os crentes. Suas cartas tinham o propósito de corrigir a igreja, de ajudar a igreja, de a igreja ser edificada, de a igreja entender o que Paulo queria. E é tão importante que nós leiamos essas cartas e sejamos edificados também. Entendamos o propósito de Cristo, a revelação de Cristo que é dada através do apóstolo Paulo. Um homem com uma sabedoria maravilhosa para a igreja de Cristo, não é? Porque olha o que seus acusadores diziam de Paulo, verso 10. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Que ataque terrível fizeram no apóstolo.
em 2 Coríntios 10:10, e o Paulo sabia do ataque, ele vai mencionar o ataque que eles fizeram a ele. Certamente Tito chegou e informou: olha, Paulo, estão dizendo o seguinte, que as suas cartas são graves e fortes, que a carta é forte, mas a presença de corpo é fraca. E a palavra desprezível. Que coisa terrível, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando falava, talvez punha alguns mesmo para dormir, né? Em Atos capítulo 20, conta que Paulo se estendeu num sermão e o jovem Eutico, que estava na janela, dormiu. Mas não quer dizer que todo mundo dormia, aquele jovem já estava na janela, a luz era fraca, como Paulo se estendeu até meia-noite, o jovem, claro, ficou cansado e dormiu, mas não foi todos que dormiram, não é? E ainda Paulo, depois de descer lá e orar pelo jovem que tinha caído lá do terceiro andar, esse jovem voltou à vida. Paulo disse, não tem mais, a vida está nele, voltou e ainda falou até o raiar do dia. Paulo pregava bem, não é? Mas alguns acusavam ele de palavra desprezível, presença de corpo fraca, palavra desprezível, mas as cartas fortes. Paulo vai dizer e responder a esse: pense o tal isso, quais somos na palavra por carta, estando ausentes, tais seremos também por obra, estamos presentes. Vocês acham que a carta é severa? O apóstolo está dizendo. Então tá bom, pense de novo, que como nós somos na palavra, nas cartas, nós vamos ser também na presença. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar como alguns que se louvam a si mesmo. Olha, aqueles que se louvam a si mesmo, se exaltam a si mesmo, toda essa jactância é humana, não tem nada de divina, porque não ousamos classificar ou comparar com alguns que se louvam a si mesmo. Mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Não é? Paulo está seguindo o que Provérbios fala. Não seja a tua própria boca a te louvar, que seja a boca de outrem. Não é? Quem se louva a si mesmo, Paulo vai dizer, está sem entendimento. Você fica se louvando a si, como se fosse alguma coisa. Por acaso, tudo que nós fazemos, não recebemos do Senhor? Por que vamos nos louvar a nós mesmos, nos exaltar, se tudo que temos é dom de Deus, se foi Deus que deu, se é a graça de Deus? Dê toda a glória para Deus. Se somos usados por Deus, glória a Deus. Se somos poderosos em palavras, em ensino, glória a Deus. Não é? Se somos fracos, devemos buscar a fortaleza de Deus. Tudo é de Deus, tudo vem para Deus. E Paulo diz, nós não usamos classificar ou comparar alguns que se louvam a si mesmo. Paulo era humilde, tinha uma humildade tremenda, né? Nós notamos que Saulo de Tarso, antes de se converter, era bem arrogante. Mas o Paulo, quando se converteu, começou a mudar. Não é? Se louva a si mesmo, mas esse se mede a si mesmo, se compara consigo mesmo, estão sem entendimento. Verso 13, porém, não nos gloriamos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Paulo disse, nós nos gloriamos, vai ser de acordo com a reta medida de Deus, vai ser de acordo com os padrões de Deus, não para nos exaltar, mas o único propósito de nos gloriar, se for essa, segundo a reta medida de Deus, é para chegarmos até vós. Paulo queria apenas chegar até os irmãos, chegar com a mensagem do Evangelho, chegar com a palavra de Deus, porque não nos estendemos além do que convém. Não vamos nos estender além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Paulo já havia chegado aos crentes de Coríntios, levando o Evangelho de Cristo. Então ele não precisava, como ele disse no início da sua carta, ele não precisava de carta de recomendação, ele aqui está se defendendo contra aqueles que se ousam se louvar, tentam acusar Paulo de ter a sua presença fraca, de não ser um verdadeiro apóstolo de Cristo,
Enfim, Paulo diz, nós não vamos estender além do que convém, como se não houvéssemos chegar até vós. Nós vamos chegar até vós. Fique tranquilo que nós vamos aí, pois já chegamos. Paulo já tinha visitado antes, também até vós, no Evangelho de Cristo. Quando nós levamos o Evangelho de Cristo, nós já chegamos, Paulo está dizendo. Mas ele ia chegar de novo, ele programava ter outra visita e ele prometia que, já que vocês estão achando que a minha carta é severa, minha presença fraca, na próxima visita, tal como somos por carta, seremos por palavra. E não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios. Não é? Paulo agora está dando aos seus oponentes que eles estavam se gloriando no trabalho alheio, no trabalho dele. Foi ele que fez aquele trabalho e eles que vinham se gloriar. Ele falou, não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios. Antes tendo esperança de que crescendo a vossa fé, não é? A fé dos coríntios tinha que crescer mais, apesar que Paulo já tinha dito que eles tinham sido exemplo de fé anteriormente, de palavra, né? Em 2 Coríntios 8, 7, Paulo diz que eles eram abundantes na fé, na palavra e na ciência, mas aqui no capítulo 10, verso de número 10, 15, ele diz que era preciso ainda crescendo a vossa fé, seremos mais abundantemente agradecidos entre vós, conforme a nossa regra. Não é? Eles já eram abundantes na fé, mas agora precisavam crescer um pouquinho mais na fé, principalmente aqueles que estavam se opondo ao trabalho de Paulo e se gloriando no trabalho dele. Como ele diz, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios. Como é que você vai se gloriar num trabalho que outro fez, num trabalho que outro fundou? Não é? Não nos gloriamos em trabalhos alheios. Antes, tendo esperança, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós. Paulo disse, olha, o Evangelho não deve ficar só aí em Coríntio, deve ser anunciado nos lugares que estão além de vós. E é isso que nós estamos fazendo, não era isso que Paulo estava fazendo. Ele estava anunciando em outros lugares, por isso que ele não estava ali, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós. Não em campo de outrem. Paulo não precisava pregar no campo de outro para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Era o que os seus oponentes faziam. Seus oponentes iam lá, pregavam aonde Paulo já tinha pregado. De uma forma indireta, Paulo está atacando os seus oponentes, que era exatamente o que ele fazia. Ele está sendo indireto porque ele está usando ele como exemplo. Está dizendo que ele não levava o evangelho em lugares, em campo de outrem, não é? Tem gente que gosta de pescar em aquário. Tem gente que abre uma igreja ali e depois fica convidando os crentes da igreja para vir para a igreja dele. É isso que eu chamo pescar em aquário. Tá vendo? Atrás de mim ali tem um aquário, né? Um aquáriozinho. Tem os peixinhos lá, é fácil pescar no aquário. É só ir lá tirar e botar às vezes no outro aquário. Não é que muita gente gosta de fazer, mas poucas pessoas gostam de ir anunciar o evangelho onde ninguém anunciou. Não é? Eu estou nos Estados Unidos, trabalho nos Estados Unidos, aqui na Califórnia. O que tem de gente que quer vir para a Califórnia é uma coisa incrível. Mas se a gente perguntar quem quer ir para a África, quem quer ir para a Índia, quem quer ir para a Indonésia, são poucos. Alguém pode dizer, mas por que você não vai? Eu tenho certeza que Deus me chamou para cá, por isso aqui estou. Mas se Deus me mandar, eu irei, não é? Eu irei, já tive em outros países anunciando o evangelho, já fui a vários lugares anunciar, na Europa, na Ásia, anunciar o evangelho. E vou aonde há necessidade, não em campo de outrem, como Paulo diz, para não nos gloriarmos no que já estava preparado, não é? Paulo queria anunciar o evangelho aonde o evangelho não havia sido anunciado. Por isso que ele fundava sempre novos trabalhos, sempre chegava em nova cidade, estabelecendo o evangelho de Cristo.
E ele vai falar dessa glória, né? Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Não glorie em si mesmo, não glorie nos seus talentos. Aliás, é feio para um ministro ficar falando que ele é o tal. Deixe outros falarem. Mas se mesmo que outros falem bem de você, dê glória a Deus. Aquele que se glorie, glorie no Senhor, porque não é aprovado a quem si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva, não é? Nós devemos ser aprovados. Aprovados no louvor, mas no louvor que vem não dos nossos lábios, no louvor que vem do lábio dos outros. E quando os outros nos elogiarem, não se exalte, dê glória a Deus, porque o que você tem, que você não tem recebido, tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus. No ministério é Deus que opera por meio de nós. Então aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, diz Paulo, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Não é? Deixe que todo louvor venha de Deus, e quando vier algum louvor, que seja dada a glória àquele a quem é devida a glória a Deus. Não é? Bem diferente dos oponentes de Paulo, que se gloriavam a si mesmo, tentavam pôr Paulo embaixo para ver se eles se elevam. Isso é uma fraqueza terrível. Uma pessoa que, para se exaltar, precisa colocar os outros embaixo, precisa falar mal dos outros. Presta atenção, uma pessoa que fala muito mal dos outros, ela tem problema de autoafirmação, ela quer tentar mostrar que ela é melhor, colocando os outros para baixo. Nós só podemos nos gloriar no Senhor. Nosso propósito não é diminuir ninguém, não é diminuir os outros para nos exaltar. O que temos, recebemos do Senhor. Toda glória é para Deus, todo louvor é para Deus, porque não é aprovado. E procura, né? Paulo escreveu a Timóteo, diz: Timóteo, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui Paulo está dizendo quem não é aprovado. Um obreiro que a si mesmo se louva. Um obreiro, o apóstolo, o ministro, que a si mesmo se exalta, diz que ele é o tal, não é aprovado quem si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. O Senhor louva de que forma? Confirmando o trabalho da pessoa. No caso de Paulo, o trabalho que ele realizou tinha a confirmação de Deus. Que o nosso trabalho, que o nosso ministério tem a confirmação daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que tudo realiza, o nosso Deus. Com isso, nós encerramos o capítulo 10, onde Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica. Capítulo 11 vai continuar, ele vai mostrar os falsos apóstolos. Havia falsos apóstolos. Ainda no capítulo 11 ele vai dar uma lista de todo o sofrimento que ele, Paulo, passou como apóstolo. As marcas que ele trazia no seu corpo de Cristo, não é? É interessante esse capítulo 10. Paulo diz que nós não andamos, nem militamos segundo as obras da carne, mas diz que as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, para destruir a fortaleza dos incrédulos, para destruir a obstinação, a altivez do homem, todo conselho que se levanta contra o conhecimento de Deus. É preciso ter essas armas poderosas. E as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus, vêm através da nossa humildade e da nossa dependência de Deus. Muito bem, com isso terminamos capítulo 10, volte para assistir o capítulo 11, 12 e 13 da nossa explicação. Assista os demais capítulos, 9, 8, 7, tudo que nós já comentamos.
Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal, não é? Você falando, mandando para os seus amigos, isso tem sido de bênção. Que Deus te abençoe grandemente, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém.